Meu nome é Dani e estarei lendo o texto de Hillega Schneider, autora e líder do ministério World Wide Wings. O tema de hoje é Procurando Pistas em Hanukkah, parte 1. Por que celebramos Hanukkah? Hanukkah é uma festa sobre a dedicação do templo, como veremos em breve, e nós somos o templo de Elohim. Portanto, trata-se também de nos dedicarmos e não escondermos a nossa luz debaixo do arbusto. Não sabeis que sois santuário de Elohim e que seu Espírito habita em vós? 1 Coríntios 3,16. A conexão histórica que veremos com Hanukkah acontecerá novamente. Hanukkah é uma celebração profundamente profética, e é claro que Yeshua também guardou Hanukkah. Nas últimas semanas, temos trabalhado intensamente no nosso fundamento de fé, a Torá. E se o que é dito na Torá vale, o que foi voltará a ser, o que aconteceu ocorrerá de novo, o que foi feito se fará outra vez. Não existe nada de novo debaixo do sol. Eclesiastes 1:9. Então, Hanukkah não deveria ser nada novo, mas deve ser encontrado na Torá. E de fato, encontraremos Hanukkah lá. Começaremos a procurar por pistas. Algum de vocês sabe onde a palavra de Yah menciona Hanukkah pela primeira vez? Ouça e surpreenda-se com a dedicação do tabernáculo em Números 7. Os príncipes fizeram então uma oferenda para a dedicação do altar no dia da sua unção. Trouxeram suas ofertas perante o altar. Números 7:10. Vemos aqui que a palavra hebraica para dedicação é Hanukkah, e essa unção inclui a palavra Massá, que obviamente indica a palavra Mashiach. Então aqui temos a conexão entre Hanukkah e Mashiach. E esta mesma ideia é retomada em Números 7. Foram essas as oferendas trazidas para a consagração do altar depois que este foi ungido. Números 7:88. A próxima passagem bíblica sobre Hanukkah é encontrada na dedicação do templo por Salomão. Assim, durante 7 dias, Salomão com todo o povo de Israel celebrou a festa. Era uma grande multidão, pessoas vindas desde a entrada de Amate, ao norte, até a torrente do Egito, o conhecido ribeiro egípcio, no extremo sul. No 8º dia, realizaram uma assembleia solene, porquanto haviam celebrado a dedicação, Hanukkah, do altar durante 7 dias, e a festa se prolongou por mais 7 dias. 2 Crônicas 7, 8, 9. Tudo que é dado no 8º dia pertence a Yah. Também encontramos isso em Êxodo 22. Consagra a mim, o primogênito de teus filhos. Farás o mesmo com a primeira cria de teus bois e de tuas ovelhas e cabras. Durante 7 dias ficará com a mãe, mas no 8º dia entrega-o a mim. Êxodo 22, 29 e 30. E na dedicação Hanukkah do Templo de Salomão, eles realizaram uma assembleia solene no 8º dia. E agora vamos para a época em que o rei Acabe governou em Israel. Ele governou em Samaria por 22 anos. Durante o seu reinado, ele fez o que desagradou a Elohim e foi ainda pior que seu pai. Ele casou-se com Jezabel, filha do rei de Sidônia, e adorou Baal. Ele até construiu um templo para Baal em Samaria e nele ergueu um altar para ele. Mesmo nesse tempo em que passou por várias provações, o rei Acaz não mudou de atitude. Pelo contrário, tornou-se ainda mais infiel a Yah. Ele chegou a oferecer sacrifícios às divindades pagãs de Damasco que o haviam derrotado, pois imaginava: já que os deuses da Síria os têm ajudado, oferecerei também eu sacrifícios a eles, certamente me socorrerão. Todavia, eles foram precisamente a causa da sua queda fatal e da ruína de todo Israel. Então ajuntou Acaz os utensílios da casa de Yah, fê-los em pedaços e fechou as portas do templo de Yah, e ainda fez para si altares pagãos em todos os cantos de Jerusalém. Também, em cada cidade de Judá, mandou construir altares idólatras para queimar sacrifícios e perfumes a outros deuses, e assim provocou a ira de Yah, o Elohim de seus pais. 2 Crônicas 28, 22, 25.
Visto que Acabe profanou o templo, ele teve que ser reedificado. Havendo, pois, reunido e consagrado os seus parentes, os levitas partiram para os trabalhos de purificação da casa de Iá, de acordo com as ordens expressas do rei, em obediência à palavra de Elohim. Os sacerdotes também entraram na parte inferior do templo de Elohim para o purificarem, e levaram para o pátio da casa de Iá toda a impureza que encontraram nas dependências do templo de Elohim. E os levitas a pegaram e a levaram para depositar no vale de Cedron. Começaram a consagração no 1º dia do 1º mês e no 8º dia chegaram ao pórtico de Iá. Durante mais de 8 dias consagraram a casa de Iá, o templo de Elohim, propriamente dito, terminando tudo no 16º dia, segundo Crônicas 29, 15 e 18. Aqui temos novamente a ideia de Hanukkah, nomeadamente a da purificação e da iniciação. Agora, voltamos para a época de Neemias e Esdras. E os israelitas, entre eles os sacerdotes e os levitas, e o restante dos exilados, celebraram com júbilo a dedicação, Hanukkah, desta casa de Elohim. Esdras 6:16. Podemos ver nestes exemplos que Hanukkah não foi apenas um evento histórico, mas também muito bíblico. Em Ageu 2, lemos: No entanto, considerai, eu vos peço, de hoje em diante, do 24º dia do 9º mês, reparem no dia em que os fundamentos da casa de Iá foram lançados. Reconsiderai. Ageu 2:18. O 9º mês é o mês de Kislev, e aqui o mês de Kislev se tornou a base para o 2º templo lançado. E o evento histórico de Hanukkah já foi previsto pelo profeta Daniel no capítulo 8. Aqui estamos falando de um pequeno chifre que cresce a partir de um dos 4 chifres, 4 reinos de Adosh, ou seja, os 4 reinos sucessores do Império de Alexandre o Grande. É sobre um governante que emerge do maior e mais importante império dos 4 impérios, o Império Seleucida. Este chifre pequeno é Antíoco IV Epifânio, de 215 a 664 antes do Messias. Ele foi inicialmente mantido como refém em Roma por 10 anos e teve que aumentar lentamente suas reivindicações de poder. Então começou aos poucos. Eventualmente, através de astúcia e malícia, ele se tornou o governante do Império Seleucida. Então, como Daniel profetizou, ele se tornou excepcionalmente grande. Lutou com sucesso contra o Egito e também se mudou para as regiões orientais, Mesopotâmia, para subjugá-los. Ele também avançou contra Israel em 167 antes do Messias. Todos os 3 ataques são previstos em Daniel 8:9. Mas então é enfatizado algo que encontra pouca menção na história profana. Antíoco arrogantemente se volta contra as estrelas entre o povo de Iá, Deuteronômio 8:10. As estrelas são aquelas que guiam os outros para a justiça e espalham a verdade, Deuteronômio 12:5. E não só isso, mas também fez grandes coisas contra o capitão deste exército celestial, Josué 5:14. Embora pudesse prejudicar o exército, Deuteronômio 8, 10, 12, ele não poderia prejudicar o capitão e príncipe do exército, o próprio Elohim. Mas o que ele poderia fazer era profanar o seu santuário e tirar o sacrifício constante, ou seja, o holocausto da manhã e da tarde, Êxodo 29. E observe como o sacrifício constante é enfatizado aqui. Daniel 8:11 diz que o chifre pequeno tirou de Elohim o sacrifício constante. Daniel 8:12 enfatiza que a iniquidade substitui o sacrifício constante. E Daniel 8:13, curiosamente, refere-se à visão que Daniel e os santos tiveram como a visão do sacrifício constante. E Daniel 8:26 fala da visão das tardes e das manhãs. E então, em Daniel 8:14, a indicação do período de tempo solicitado provavelmente não é dada em dias, 1150,
mas sim de acordo com o número de holocaustos que não foram oferecidos a Elohim pela manhã e à noite, 2300. Isto ocorreu nos anos 167 a 164 antes do Messias, quando, por instigação de Antíoco Epifânio, a adoração israelita foi transformada em adoração de ídolos. Mas Judas Macabeu acabou com o fantasma e justificou o santuário, Deuteronômio 8,14. Gostaria de conectar 2 pontos com esses eventos históricos. O que aconteceu naquela época irá praticamente se repetir no futuro. No fim dos tempos, Daniel 8, 17 e 19, o antimessias introduzirá uma idolatria vil e abominável no templo, que trará desolação e abolirá o sacrifício constante. Daniel 11, 31 e 12, 11. As ações serão, portanto, repetidas com muita precisão no momento do fim, mesmo que os atores sejam diferentes. É impressionante quanta ênfase Elohim dá ao sacrifício constante e aos holocaustos da manhã e da noite. Certamente, antes de mais nada, porque fala do perfume do sacrifício do Messias. Sejam todos ricamente abençoados.